Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, um pré-jogo, aquele aquecimento, um clássico que foi final de Copa do Brasil e vai passar aqui no nosso canal. Então peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros amantes do futebol. Escreve aqui no comentário quanto é que vai ser esse jogo e qual é o seu palpite para essa partida e se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, porque eu vou chamar o cara que estará direto do Morumbis, contando as emoções em flashscore.com.br e também no nosso aplicativo. Eduardo Gerac, tá pronto para um grande jogo ou você tá achando que vai ser aquele jogo mais ou menos, com os times se estudando? Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio. Grande abraço a você. Não, vai ser um jogão. Eu acho que realmente vai ser um jogo muito interessante, né? Eu vou ter o prazer de estar lá nas tribunas do estádio Cícero Pompeu de Toledo, né? Para o mais antigo, Morumbi, se você também preferir. E sem dúvida alguma vai ser um jogão, né? Como você disse, essas duas equipes estão fazendo bons jogos aí nos últimos anos, até, né? Nas últimas temporadas. E é interessante, Fábio, que se a gente for puxar os últimos confrontos diretos, né, entre São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, tirando a partida deste Campeonato Brasileiro já, né, lembrando lá no primeiro turno no Maracanã, o Flamengo bateu o São Paulo por 2-1. São Paulo estava meio que se despedindo do Thiago Carpini naquela época, né? A torcida, uma pressão muito grande contra o Carpini, ele caiu logo depois desse jogo. Mas se a gente for um pouco mais para trás, o São Paulo tem até que se dado bem contra o Flamengo, né? O ano passado, no segundo turno no Morumbi, o São Paulo venceu por 1-0. Aí tivemos as duas partidas ali das finais da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo que foi 1-0 para o São Paulo lá no Maracanã e depois o empate aqui no Morumbi 1-1 com aquele gol do Rodrigo Nestor no final do primeiro tempo. E aí lá no Brasileirão de 2021 também um empate no Rio, né? 1-1 entre Flamengo e São Paulo. Agora, se a gente for fazer o recorte deste momento, né? O São Paulo vem 3 rodadas aí sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu a última para o Fortaleza lá no Castelão. Na penúltima rodada havia empatado com o Botafogo também em casa. Teve até chance de vencer o Botafogo, é verdade, no finalzinho do jogo ali, teve duas chances claras de gol que não conseguiu marcar. E depois, na terceira rodada, né, para trás, havia empatado em campo neutro com o Juventude em 0-0. O São Paulo, que perdeu ali duas peças muito importantes no seu meio-campo, principalmente no início, né, da construção das jogadas, que é o Pablo Maia, que já havia saído já faz algum tempo e agora, mais recentemente, perdeu o Alisson. E depois disso, o Zubeldia está tendo que tatear ali, né? Está tendo que encontrar novas peças ali para recompor este meio-campo mais defensivo do São Paulo. E se a gente for olhar para o outro lado, né, para o lado do Flamengo, que está jogando uma enormidade, né? O Flamengo realmente, principalmente mostrou isso contra o Palmeiras na Copa do Brasil no meio desta semana. O Flamengo, quando quer, ou seja, quando os seus jogadores estão ali realmente com sangue nos olhos, né? Estão ali pressionando, estão acelerando, fica muito difícil de conter este meio-campo aí do Mengão. Então, é um jogo que obviamente vai ter ali características muito interessantes, né, para ver quem que vai ganhar esse meio-campo. Porque o meio-campo do Flamengo está jogando e está jogando muito bem, e o São Paulo precisa encorpar essa parte aí do seu time, né? Esse meio-campo que se quiser fazer frente ao Flamengo. E o Flamengo ainda se dá o luxo, né, o Edu, de ter dois caras da seleção uruguaia, o titular e o reserva, De La Cruz e Arrascaeta. Arrascaeta que joga demais no Flamengo, até mais do que na seleção uruguaia. E mesmo assim não está satisfeito. Daqui é o Claudinho, que está no Zenit. O Flamengo vai montando um elenco cada vez mais forte. Só que tem um cara no meio-campo que eu acho que voltou a jogar muita bola. Na época do Jorge Jesus, ele era uma peça importantíssima. Falo do Gerson. Creio que ele seja também esse motor e que dê a condição de o Flamengo impulsionar esse time para frente, né? A gente está vendo uma tela aí de comparação com o Ferrarese. Eles dois são dois jogadores
muito eficientes, né? A comparação dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Flamengo com o Atlético Goianiense na vitória É, no Maracanã, né? E o São Paulo diante do Fortaleza na derrota no Castelão. São dois jogadores importantíssimos e eles podem fazer a diferença, porque no Flamengo, se eu te perguntar, tem quem mais pode fazer a diferença? Tem uma lista. E no São é. Paulo? Lucas Moura, Então, Caleri, como é que é a lista? é, então, esse que é o problema, esses números, né? Eu coloquei aqui até de propósito, que o Ferrarese nem vem sendo o titular absoluto do São Paulo, ele que joga na zaga, né? O venezuelano. Ou seja, o Ferrarese contra o Fortaleza foi o jogador que mais tocou na bola pelo lado do São Paulo. A gente vê aí foram 51 passes, 4 errados, né? 3 desarmes e 2 interceptações. Ou seja, isso escancara, no meu modo de ver, a questão do meio-campo do São Paulo, porque antes quem começava a construção das jogadas do lado do tricolor paulista era ou o Alisson ou mesmo o Pablo Maia. Agora são os zagueiros que estão fazendo isso, né? O Zubeldia, na última partida pela Copa do Brasil no meio de semana na vitória do São Paulo contra o Goiás, que eu também acompanhei aqui para Flash Score, jogou o Arboleda e o Alan Franco. Né? Então, vamos ver se o Ferrarese será essa peça aí de início de jogadas aí para o São Paulo. Agora, sem essas peças no meio-campo, sem o Alisson, sem o Pablo Maia, aí recai tudo sobre o Luciano, né, que tem jogado mais centralizado. O Lucas, claro, é o grande craque desse time do São Paulo, se não for o único craque desse time do São Paulo, né? Mas aí tudo recai sobre o Luciano e lá na frente o Caleri que briga ali, né, com os zagueiros, que vai brigar ali com os zagueiros do Flamengo, né? Lembrando que, assim como o Flamengo, o São Paulo tem a Copa do Brasil, né? Fez 2-0 em casa, vai jogar a partida de volta na semana que vem. O jogo do São Paulo é na quinta-feira contra o Goiás lá em Goiânia e o Flamengo, que bateu o Palmeiras por 2-0 no Maracanã, joga no Allianz Parque aqui em São Paulo também na quarta-feira, podendo perder até por um gol. Né? E do lado do Flamengo, os números ali deixam bastante claro isso. Sem dúvida, o Gerson é o grande articulador desse meio-campo do Flamengo nesse momento. Está jogando muito e eu acho que o Gerson ele é muito criativo. Né? Ele, por exemplo, na partida contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o primeiro gol, tudo bem, não foi assistência dele porque o Luiz Araújo que toca para o Pedro, né? Mas o passe dele para o Luiz Araújo foi uma coisa realmente cinematográfica, assim, né? Ele espera o tempo certo, com um toque na bola, ele deixa 3 jogadores ali do Palmeiras a ver navios, né? E, inclusive, como ele se movimenta demais, aí vem aparecendo todo o restante, o excelente time do Flamengo, né? O Nico de la Cruz, o De Arrascaeta, quando está ali também, realmente o Pulgar até, que também participa do segundo gol do Flamengo contra o Palmeiras, sem dúvida o repertório rubro-negro está aparecendo, né? Com o Tite ali, obviamente, dirigindo toda essa orquestra flamenguista, vamos dizer assim, né? Mas é curioso que alguns torcedores mais exigentes do Flamengo ainda reclamam. Acham que o time pode performar mais. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos em relação a Botafogo e Palmeiras. Vai começar a 21ª rodada nesse fim de semana e o Flamengo fez apenas 19 jogos. É aquela partida contra o Internacional que foi adiada. O Flamengo ainda tem essa partida a ser realizada. E na Copa América, ou durante a Copa América, o time passou sem muitos ferimentos, porque perdeu vários jogadores para as seleções sul-americanas, em especial para a Uruguaia, e o time não caiu. Esperava-se até que o Flamengo vai despencar, vai ali para a quinta, sexta posição. O Flamengo tentou até parar o campeonato, mas pelo contrário, embalou com a molecada e quando os caras voltaram, mantiveram o nível lá em cima, Edu. Então, uma coisa importante em relação ao Flamengo, né? Que assim, é claro que contra times mais do meio da tabela, ou mais da parte de baixo da tabela, que foi o caso aí das últimas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Vitória e ganhou do Criciúma. Aí sim, a torcida rubro-negra chegou a reclamar, né, que o time tinha que ter entregado mais, enfim, tinha que ter sido mais incisivo, mais contundente no ataque, né? Isso não aconteceu. Agora,
contra o Palmeiras na Copa do Brasil, isso aconteceu e aconteceu até de uma forma bem assédia, vou pegar aí os últimos jogos do rubro-negro. Então, a dúvida que fica para mim, Fábio, é o seguinte: será que esse time realmente gosta de jogo grande? Ou será que esse time está realmente galgando aí um novo patamar e isso vai continuar daqui para frente? Olha, eu não tenho muita dúvida que o Flamengo vai brigar aí pelas três frentes, né? Pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil. E eu arriscaria a dizer até mais. Será que o Flamengo esse ano não consegue aí uma tríplice coroa, vamos dizer assim, né? Porque se esse time se entregar, jogar dessa forma criativa, dessa forma dinâmica, como jogou contra o Palmeiras no meio de semana, vai ser difícil parar o Flamengo, né? Lembrando que nos últimos anos, o Galo, né, o Atlético Mineiro, que quase conseguiu aí essa tríplice coroa, né? E se o Flamengo conquistar os 3 títulos que você disse, soma o campeonato estadual, aí a tetracoroa. São 4 Exatamente, exato. coroas para o É, reinado rubro-negro, né, que nessa semana é, teve mais uma notícia que está no nosso site, inclusive, que foi a compra no leilão do terreno para a construção do estádio, tão sonhado estádio do Flamengo. Tem todos os detalhes no nosso site, em flashscore.com.br, um estádio é, para 81 mil torcedores, que será inaugurado em novembro de 2029. Novembro é a data ainda de fundação, né? 15 de novembro. 134 anos, né, do Flamengo, né, quando o estádio for inaugurado. Quer dizer, ainda tem muitas etapas, né? O Flamengo Sim. conquistou só o terreno, aí tem agora aprovações, tem, enfim, tem a questão da Caixa, se ela vai concordar com o preço ou não, se vai para a justiça, enfim, mas sem dúvida alguma, o primeiro passo, né, já foi dado, sem dúvida alguma. E assim, eu não vejo, é claro que ainda tem muita coisa para acontecer em termos de estádio, mas eu já deixo a minha sugestão aqui. Se o estádio do Flamengo não tiver o nome do Zico, aí é sacanagem. Eu também acho. Ah, mas vai vender name right. Ok. Batiza com Arthur Tunes Coimbra, Coimbra, vende para ser comercialmente conhecido, como você ainda há pouco falou do estádio Cícero Pompeu de Toledo, hoje Morumbis. É um name right, mas o estádio chama-se Cícero Pompeu de Toledo e não vai mudar. Edu, é. boa transmissão, arrebenta num grande jogo nos embalos de sábado à noite. Um abraço, Edu. Abraço, Fábio. Espero todo mundo então aí acompanhando comigo aí esse jogo que vai ser eletrizante. Com certeza, e claro que você vai acompanhar no nosso site e no nosso aplicativo. Já baixou o aplicativo? Então vai na loja do seu celular, é de graça, tem informação na palma da sua mão. Um grande abraço e até a próxima.